Então vamos lá, irmãos. Nós começamos no domingo passado, né, a estudar um panorama do Evangelho de João. E como eu disse para vocês, só reforçando, né, embora seja uma aula introdutória, ela é muito importante também, porque à medida que você for ler esse Evangelho de João, que é o Evangelho que a gente vai tentar ao máximo se aprofundar, que você consiga tirar ali, extrair dali a verdadeira mensagem desse evangelho, né? Aquilo que João queria passar para as pessoas ao qual ele escreveu naquela época e, consequentemente, para nós que somos a igreja do Senhor, né? Então, rapidamente aqui eu trouxe essa curiosidade, né, que o fragmento mais antigo que nós temos do Novo Testamento é do Evangelho de João. Nós vimos aqui quais são alguns dos propósitos de se estudar o Evangelho de João e como isso vai ser feito, ou seja, através de uma metodologia de exposição bíblica, né? Vimos aqui o versículo-chave, né, do Evangelho de João, que é: estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome, né, em João 20, 31. E aí eu vou passando aqui, a gente viu os objetivos da lição, né, lembrando que todas essas lições que você, se não pegou a revista, pegue. Eu disse na semana passada, eu uso assim certinho a estrutura da revista, né? Sem tirar nem pôr, assim. Então eu gosto da estrutura para a gente ter um começo, meio e fim. Todavia, a gente tem um benefício, uma vantagem, que a proposta do Fernando, que é o novo diretor do Ministério de Educação Cristã, é fazer 2 aulas por lição. Então a gente vai ter um tempo gostoso aqui, por isso que é bacana a gente ter um tempo de conversa antes, de conversar mesmo, de dividir algumas coisas e depois entrar na nossa lição. Então a gente vai, não vai ser corrido, né? O objetivo é que a gente possa entender com tranquilidade as lições, né? Então a gente passou aqui o que as pessoas, o que grandes teólogos, pastores, eruditos falam sobre o Evangelho de João. Tudo isso tá lá no vídeo também no YouTube, né? Então não vou passar de novo. A autoria, né, que é o apóstolo João, quando mais ou menos ele foi datado, ali provavelmente 90 depois de Cristo, né, no primeiro século. Vimos aqui as ruínas da Basílica de João, que fica na cidade de Éfeso, né? Aqui é a ilha de Patmos, onde depois ele foi exilado, né, escreveu ali o Apocalipse, que a gente também conhece. A audiência, ou seja, para quem ele escreveu, também nada é muito exato, né, nessas questões, mas era uma audiência mista para judeus convertidos e gentios, ou seja, pessoas que se converteram ao cristianismo, mas que não eram de origem judaica, né? E aí nós entramos, e foi quando a gente parou na semana passada, no conteúdo e mensagem do Evangelho. Qual é o conteúdo? Qual é a mensagem? O que João queria passar, né? Então o Ryle, né, que foi um bispo da igreja da Inglaterra, como eu já disse, né, ele vai dizer que João provavelmente parece tentar resgatar e registrar uma série de informações que outros evangelistas uma série de informações omitidas pelos outros evangelistas a fim de preservar com maior amplitude possível a história da redenção. O que é isso? Lembrando também que existem 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas nós chamamos de evangelhos sinóticos, porque eles são muito parecidos, é muito parecido mesmo. Provavelmente um foi pegando do outro ali. E João, embora seja também um evangelho, ele tem apenas 10% dos escritos dos outros evangelhos. 90% de todo o texto, de todo o conteúdo do Evangelho de João é próprio dele, né? Então por isso que Ryle aí ele tem essa percepção. João parece tentar registrar e resgatar informações omitidas pelos outros evangelistas. Isso inclusive envolve uma questão geográfica que a gente vai ver também, né? Por que disso, tá? Então, aí sobre a singularidade, né? Aquele que viu isso dá testemunho e o testemunho dele é verdadeiro e ele sabe que diz a verdade para que também vocês creiam, né? Aqui aquilo que eu falei para vocês, 90% do texto de João não se encontra nos livros sinóticos.
Só lembrando, irmãos, eu estou correndo aqui, porque isso nós já vimos na aula passada, e aí eu vou entrar no conteúdo de hoje, tá? E aí, mais também um outro comentário aí que eu trouxe, né, sobre o conteúdo do Evangelho de João. Outra coisa que eu também disse na aula passada, e reforço, eu uso praticamente toda a revista. E aí eu tenho alguns livros aqui de comentário, de apoio, que aí se faz sentido eu acrescento aqui. Então uma coisinha ou outra não tem na sua revista, mas é mais para agregar aí para a gente conhecer um pouquinho mais, tá bom? Então, isso é muito bonito aqui, olha, uma das ênfases do quarto evangelho está associada à lei e à palavra de Deus para os fariseus. A lei de Deus apoiava suas posições. João, contudo, enfatiza que o próprio Jesus é a palavra de Deus e o mensageiro designado pelo Pai, e que rejeitá-lo significa, então, rejeitar o Pai, não é? É uma mensagem dura e direta contra os fariseus. E isso aqui, então, agora a gente vai entrar no conteúdo de hoje. Esse slide eu ainda passei na semana passada, é um texto que está na sua revista, na revista aqui do professor na página 8, deixa eu ver como é que está na revista do aluno, não sei se você tem ela aí. Eu acho que nem tem esse quadrinho aí, né? Mas faz parte de conteúdo e mensagem. A obra de João não traz apresentação ou introdução, mas é motivada por um objetivo, que os homens saibam que Cristo é a manifestação visível e encarnada do Deus eterno para a salvação de todo aquele que crê. Então é para isso um dos motivos que João escreve. Jesus era o próprio Deus, Jesus era o Verbo, né? Jesus era a palavra e a palavra estava com Deus desde o início, é o que nós vamos ler já nas próximas lições no capítulo 1, né? Que é esse prólogo aí, João 1:3, essa introdução. Então, nós temos aí dois aspectos de um propósito. Quais são esses dois aspectos? Anunciar a boa nova da salvação e defender a divindade de Cristo, ambos para a glória de Deus. Eu disse isso também. Uma das ênfases do Evangelho também de Marcos é que Cristo foi totalmente homem, irmãos, e totalmente Deus. Isso é um dos mistérios do Evangelho, irmãos. No final das contas, os teólogos estudam isso. Isso tem que ser uma convicção nossa. Mas para o homem natural, o que é o homem natural? Aquele que não tem Cristo habitando dentro do seu coração através do Espírito Santo. Isso não dá para entender. Vocês já pararam para pensar nisso? Imagina alguém na rua e que é um Deus. Alguém andando aqui na nossa geração sendo Deus, né? Um homem. Isso é um dos mistérios do Evangelho, mas nós vamos estudar e pedir sempre a capacitação e a iluminação do Espírito Santo para que isso possa cada vez mais ser inculcado na nossa mente, no nosso coração e aumentar a nossa fé, como eu disse, a nossa convicção, né? Ou seja, ter a certeza que Jesus era totalmente Deus, porque eu disse para vocês, para nós que estamos num contexto de igreja, estamos todos aqui, somos da igreja, né? Conhecemos o Senhor Jesus, às vezes para nós é claro, Jesus era Deus, qual é a dúvida, né? Mas vai falar isso para alguém que não crê, né? Não é simples assim, tá bom? Então isso é muito importante, entender isso, né? E obviamente com isso, com essa convicção, apresentar as boas novas da salvação, do nosso evangelho e testemunhar do amor de Deus para as pessoas, né? Agora, o tópico 3, na verdade na sua revista você tem 3 tópicos. Eu incluí um tópico 3 que não tem na sua revista, são 3 slides só. E aí depois o que é tópico 3 na revista vira tópico 4 aqui nos nossos slides. Mas eu coloquei assim, ó. Quais são os propósitos e os objetivos? Ou seja, está muito ligado também com o conteúdo e a mensagem que João quer trazer, né? Então, o propósito, conforme nós lemos lá em João capítulo 20, 30 e 31, é a esperança de se criar nos leitores a convicção de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, para que a vida viesse através da fé nele. Então, esse é um comentário bíblico Moody, né? Ele vai dizer isso aí. Então, era para produzir fé, é para que as pessoas... João escreve, lembra?
mais ou menos ali em 90, já depois de Cristo. Cristo já tinha morrido, sido crucificado, já tinha ressuscitado, já tinha ascendido em glória, já tinha passado um período aí, né, de 20, 30 anos que Jesus já tinha subido. E vocês imaginam um período de 30 anos, irmãos? Imagina a nossa vida daqui 30 anos. As pessoas esquecem às vezes das coisas, ou elas deixam de acreditar, né? O tempo às vezes pode produzir em nós falta de fé. É quando você está muito tempo esperando alguma coisa acontecer, não é verdade? Então, João, quando ele escreve para trazer essa convicção para os seus leitores. Olha, Jesus que esteve aqui há alguns anos atrás, ele era o Cristo. Imagine, irmãos, essa mensagem para nós crermos nela hoje, depois de 2000 anos. Por isso que é pela fé, e a fé que é produzida por uma ação inicial do próprio Deus, né? Isso é maravilhoso. Um dos objetivos secundários podem ser aceitos, tais como a refutação do docetismo. O que era o docetismo? Era um ponto de vista que negava a verdadeira humanidade de Jesus, né? Até hoje, irmãos, existem pessoas que são docetistas, vamos dizer assim. O que é isso? São pessoas que acreditam no Jesus histórico. Não, Jesus, o homem, ele realmente existiu, ele esteve na Terra, assim como qualquer outro, por exemplo, filósofo, um Platão, um Aristóteles, quem mais? Um Sócrates. Não, essas pessoas existiram, deixaram alguns escritos aí, mas obviamente que eles não eram deuses, né? Mas, então, um dos objetivos de João é falar, não, ele era Deus sim. E aí nós vamos ver como que João vai desenvolvendo esse raciocínio, né? Porque até acreditar num Jesus histórico aí é fácil, muita gente acredita, né? Até quem não é cristão. Não, claro, Jesus foi um homem, viveu na Terra, né? Foi um grande líder, né? As pessoas podem dizer, foi um grande líder, tinha ótimas ideias, né? Pregava o amor. Mas Jesus era muito mais que isso, irmãos. Jesus era o próprio Deus, né? Esse Deus, Jesus estava com Deus na criação do universo. O Deus que como eu disse, criou, governa e sustenta tudo. Não tem nada que esteja acontecendo nesse momento que nós estamos vivendo que não esteja sob e debaixo da soberania de Deus e de Jesus Cristo, né? Então, seguindo aqui, o Evangelho de João é realmente o Evangelho pleno, integral, escrito para mostrar Jesus aos seus leitores de tal modo que sua fé possa agarrar-se em Jesus e encontrar em Jesus o caminho, a verdade e a vida. Esse é o comentário Esperança. Então também, né? Eu tô falando mais do mesmo, tá, irmãos? É que eu tô citando alguns comentários aí, né? Mas eu achei bonito aqui. Então, de maneira que você possa se agarrar em Jesus e sempre lembrar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o motivo da nossa existência, da nossa adoração, né? Outro comentário aqui, né? Então já são 2, 3, agora são mais 2 comentários aqui. João escreve em primeiro lugar para produzir crença, para produzir fé. Esse é do Gandri. E o outro comentário. A semelhança dos demais evangelhos canônicos, o de João propõe-se a contar a história das origens, ministério, morte e ressurreição de Jesus. Ponto. João propõe-se produzir fé e com este objetivo, as necessidades de seus leitores em mente, ele dá forma ao seu testemunho. Então, com o objetivo de produzir fé, né, e entendendo as necessidades do seu público-alvo, João então vai desenvolver esse raciocínio para produzir fé nos seus leitores. Esse é os objetivos então que nós temos no Evangelho de João. Lembrando, irmãos, que como vai dizer na palavra, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, o material que nós temos aqui, quero olhar para vocês agora, peraí, deixa eu parar de compartilhar aqui. Denise Barbosa está participando. Seja bem-vinda, Denise. Tudo bem? Que legal.
Oh, que beleza! Seja bem-vinda, Denise. Muito legal, muito feliz com a sua presença. Então, olha só, irmãos, quis parar aqui de compartilhar rapidamente para a gente pensar uma coisa. Falei para vocês que a gente viu, né, que basicamente todos os comentaristas têm a mesma opinião de que o principal objetivo, então, de João escrever o seu evangelho é produzir fé, lembrar aos seus leitores que Jesus era Deus. E aí eu disse para vocês que sem fé é impossível agradar a Deus também, como diz a palavra, né? Então, esse material que nós temos aqui, o Evangelho de João que nós vamos estudar, como eu disse isso, eu tenho certeza que o meu objetivo, o objetivo da Ruth é crescer junto com os irmãos, e para que verdadeiramente Deus possa aumentar a nossa fé. Eu converso, né? Eu tenho meu trabalho secular, vocês sabem disso. Vocês também têm, além da vida na igreja, a sua vida social, a sua vida no trabalho, enfim. E vocês conversam com muitas pessoas, né? E vocês conversam também, provavelmente, com muitas pessoas que não creem no Senhor Jesus Cristo como nós cremos hoje em dia, né? Como um dia o Senhor nos alcançou. E o que a fé pode mudar nessa nossa conversa com as pessoas? Como que nesse tempo que nós estamos vivendo e às vezes fica cansativo, voltou para a fase vermelha, tudo fechado, vai, não volta, cada um fala uma coisa, como eu disse no início, como que nós, como cristãos, nos posicionamos para mostrar às pessoas que a nossa esperança, a nossa fé não está na vida de homens, não está na vida de políticos, não está na vida de governantes, mas nós cremos num Deus Todo-Poderoso. E como eu disse, tudo isso que está acontecendo está debaixo da soberania do nosso Deus. Eu estou falando tudo isso para os irmãos porque cada um aí, né, a gente, por mais que a gente tente, a gente não conhece a dificuldade, a necessidade, ou o que cada um está vivendo no seu íntimo, né? Talvez um motivo de ansiedade, uma espera, uma resposta, uma falta de emprego, uma enfermidade, alguém muito querido que está passando por alguma dificuldade, você não sabe como ajudar, não é? Mas o que você tem é Cristo. E talvez você tenha isso e as pessoas querem conhecer esse Cristo, né? E eu disse isso no começo, assim, eu converso com muitas pessoas e eu fico vendo, eu tenho um amigo no meu trabalho, né, que ele é cristão também, evangélico, de uma igreja batista que fica em Interlagos, e eu tava falando para ele assim, cara, como que as pessoas estão vivendo nesse tempo, as pessoas que não conhecem a Cristo? Porque a gente que conhece, às vezes, vou abrir meu coração aqui para vocês, às vezes a gente dá uma pirada aí durante a semana, né? Fica meio ansioso, às vezes o trabalho tá estressante, isso é muita pressão mesmo para suportar, né? Essa semana a minha esposa ela ia encontrar uma amiga dela, que não é evangélica, né? Na sexta-feira. Só que quando foi quarta ou quinta, essa amiga dela falou assim pra ela: ai, Rê, desculpa, eu não vou poder me encontrar com você porque essa semana eu surtei. E aí eu liguei para minha psicóloga e ela só tem horário na sexta-feira. Então eu vou me encontrar com ela que eu preciso conversar, eu preciso falar com alguém. Entendem, irmãos? As pessoas que não conhecem a Cristo estão sem esperança. Elas não têm a quem recorrer. Mas nós temos. É por isso que eu queria ver a carinha de vocês, porque eu queria que isso motivasse você hoje e durante a sua semana, que se eventualmente tiver algo que você estiver passando, você tem a quem recorrer. Você tem o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele é dono de todas as coisas. Ele estava com Deus, Ele é Deus. E Ele criou todas as coisas, Ele esteve entre nós, Ele está entre nós, através do Espírito Santo. Quando ele ascende em glória, ele fala, mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo e vocês vão fazer coisas ainda muito maiores do que as que eu fiz pelo tempo que eu estive aqui. Esse é o Deus a quem nós servimos. E esse é o Deus no qual você pode recorrer. É isso que eu queria que você gravasse, né? Independente de qualquer coisa que você esteja passando, esse é o Deus a quem você
pode recorrer. Tá bom? Então, não sei se alguém quer comentar alguma coisa, mas então vou voltar para os slides. Alguém quer comentar alguma coisa? Para a gente finalizar aqui os slides e alguém quer comentar? Eu só queria dar um testemunho a respeito do Evangelho de João. A gente não tem, assim, 100% de provas, né? Mas os meus bisavós, eles moravam no interior da Bahia, na época, e a gente tem conhecimento de que eles não eram cristãos, encontraram um Evangelho de João, ou só um fragmento desse Evangelho, e aí eles se reuniram na casa um do outro para ler esse Evangelho, e eles foram tão tocados que eles saíram a cavalo, viajaram 140 quilômetros para procurar alguém que pudesse explicar o que era aquilo. E aí eles se converteram e no mesmo dia, na mesma noite, passaram a noite inteira estudando, um pastor explicando para eles, e eles se converteram, foram batizados e voltaram. E hoje a igreja que tem lá e que vai fazer 100 anos daqui 2 anos, foi fruto disso, foi fruto aí de ter conhecido em primeiro lugar o Evangelho de João. Muito bom, Sandra. Eu lembro, você já contou esse testemunho numa aula nossa e obrigado por contar de novo, por trazer a memória de novo, que é lindo. É muito... por isso que o livro de João fala a verdadeira essência de Jesus, entendeu? Agora... É muito lindo esse testemunho de você e da sua família, viu, Sandra? Muito legal mesmo. Vamos seguir aqui, gente, até para a gente encerrar no horário, porque é bem rapidinho. Então, acho que é importante esse conteúdo, propósito e mensagem. E agora a gente entra na parte da estrutura do livro, só para a gente, como eu disse, né, entender as divisões e como que isso está lá para que a gente possa compreender no momento da leitura, tá bom? Então vamos lá, estrutura do livro, né? Então, como já foi visto no tópico 2, então falando de estrutura, como eu disse para vocês, se você olhar lá na revista, estrutura é o tópico 3. Aqui eu adicionei um tópico a mais falando de propósito e objetivo e coloquei aqui como tópico 4, mas aí ele remete ao tópico 2, né? Como já foi visto no tópico 2, o Evangelho de João possui características próprias e distintivas, tanto na mensagem e no conteúdo, quanto em sua estrutura textual, quando comparado com os outros evangelhos. Isso ocorre em razão de serem autores escrevendo com propósitos distintos, em épocas distintas e com perspectivas literárias distintas, muito parecido também com o que o Flávio acabou falando agora há pouco, né? Cada evangelista tinha um propósito e escrevia de uma forma para um público diferente, estava numa localização geográfica diferente. Como proposta para o estudo dessa revista, o Evangelho de João será examinado em 3 sessões maiores. Isso aqui é legal, irmãos. A parte 1, a gente vai ver a redenção em Cristo, né, do capítulo 1 até o capítulo 12. Né, então é a redenção em Cristo. Aí na parte 2 a gente vai dividir o livro em 3 partes, né? Então nós vamos ver ali do capítulo 13 até o 17 a retórica de Cristo, né? Como ele fala, como ele age, os seus discursos, os seus diálogos. E no capítulo 18 ao 21, quando acaba, a rejeição a qual Cristo sofreu. E dentro de cada sessão, o livro será analisado em porções menores, respeitando os aspectos principais do pensamento do autor e seguindo uma metodologia expositiva do texto bíblico em si e com contextualização para a aplicação dos dias atuais. Isso aqui é bem da revista mesmo, mas essa metodologia, exposição bíblica, irmãos, versículo a versículo, para a gente entender, isso é a melhor forma de estudar e de crescer no conhecimento do Senhor. Tá bom? Só lembrando aqui, né, a estrutura do Evangelho de João, nós temos ali vários discursos e diálogos, né? Então, somente o apóstolo João registrou 4 longos discursos, né? O pão da vida, a luz do mundo, o bom pastor, o cenáculo, né? E também alguns importantes diálogos, como com os primeiros discípulos, nós vamos ver lá no capítulo 1,
E aqui é um dos que eu mais gosto, irmãos, que eu mais aprendi a gostar por estudar um pouquinho, tanto o diálogo que ele tem com Nicodemos e logo em seguida com a mulher samaritana. E existe um contraste aqui nesse diálogo, isso é muito interessante de analisar, né? E inclusive esses dois discursos, esses dois diálogos, no caso, tanto com Nicodemos quanto com a mulher samaritana, são discursos também que servem para o nosso evangelismo, né? Para evangelizarmos. E como cada pessoa que recebe a mensagem às vezes se comporta. Você vai ver que a forma como Nicodemos se comporta é uma e como a mulher samaritana é outra. Com o cego de nascença, com a família de Lázaro, né? Alguns dos diálogos aí. João, diferente dos outros evangelistas, como nós vimos, né? Dos sinóticos, ele não relata as parábolas narrativas, embora ele não abra mão de também usar aquelas figuras de linguagem, que é comum na Bíblia, né? Paulo usa muito o termo atleta, né? E João vai usar também o termo pastor, ladrão, escravo, trabalho à luz do dia, grão de trigo, vinha, entre outras. Tudo isso, irmãos, porque é o contexto da época. Então, isso é muito interessante na Bíblia. Tudo aquilo que é escrito, embora para a gente hoje às vezes pareça, nossa, mas que estranho isso aqui, são figuras de linguagem que para quem estava lendo naquele momento, aquilo ficava mais claro ainda de se entender, né? Era o contexto da época, né? Legal, então a Páscoa, isso aqui é importante, trouxe até um comentário, né? O apóstolo João nitidamente enfatiza o ministério de Jesus realizado na Judéia. Por isso que eu falei que tem uma questão geográfica aqui do fato de que João só escreve 10% dos outros evangelistas e os outros evangelistas, os outros 90%, por que eles escrevem diferente? Por causa desse, um dos pontos é isso aqui. João enfatiza o ministério de Jesus na Judéia e os outros evangelistas frisam, né, e enfatizam o ministério de Jesus realizado na Galileia. Essa percepção ocorre das menções da festa da Páscoa em diferentes porções do texto. E aí um comentário interessante aqui, olha só. Os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, mencionam apenas uma Páscoa, parecendo, portanto, limitar o ministério de Cristo a 1 ano somente. João menciona pelo menos 3 Páscoas, no capítulo 2, no capítulo 6 e no capítulo 13, sugerindo que o seu ministério estendeu-se por 3 anos. Então vocês já ouviram isso, né? Que o ministério de Jesus começa ali com 30 anos e dura até os 33, né? Quando ele é crucificado. Essa percepção de 3 anos só é possível por causa do evangelho de João. Se não tivesse esse evangelho na Bíblia, todo mundo ia achar que o ministério de Jesus foi por 1 ano aqui na Terra. Mas então essa percepção só é possível por causa do evangelho de João e dessa menção de que ele vivenciou aí 3 Páscoas enquanto ele esteve com os discípulos. Mais uma vez eu reforço, olha o material maravilhoso e fundamental que nós vamos estudar daqui para frente. Então, mantenha o compromisso. A gente fica, obviamente, a gente que é professor e a Ruth, a gente fica feliz quando tem bastante gente na sala, é inevitável, né? Mas se tiver 1 ou 2, a gente vai estar feliz, porque o que nós queremos é crescer no conhecimento do Senhor, tá bom? Mas na medida do possível, mantenha um compromisso de estar com a gente. Vamos lá, seguindo aqui. O número 7 é um número bem interessante no Evangelho de João, a gente vai entender isso, né? A maioria dos comentaristas de João destaca 3 tópicos que são apresentados em número de 7. São eles: os 7 sinais de Cristo, e aí a gente vai ver a água transformada em vinho, que tem uma lição aqui por trás, que inclusive a gente viu sábado passado com o Fernando, muito bonito. A gente vai tentar entender isso melhor. Outro sinal de Jesus, a cura do filho centurião, a cura do paralítico, a multiplicação dos pães e peixes, quando Jesus anda sobre o mar, a cura do cego de nascença, a ressurreição de Lázaro. Os 7 testemunhos sobre Cristo, ou seja, o que as pessoas do Evangelho de João, que João relata, falam que Cristo é. O que elas falam que Cristo é. Ontem no culto dos jovens, por exemplo, foi falado sobre João Batista. Como João Batista fala o que João Batista fala sobre Jesus. Ele é o Filho de Deus. André, achamos o Messias. Natanael, Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Pedro, o Senhor é o Santo de Deus. Marta, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Tomé,
Senhor meu e Deus meu. João, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Tem também as 7 reivindicações de Cristo. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar, depois vou mandar um PDF para vocês no grupo. Os 7 eu sou de Cristo, né? O que Jesus fala sobre ele mesmo. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho e a verdade, eu sou a videira verdadeira. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Cristo, irmãos. Então, já encerrando aqui, né? Temos só mais dois slides, né? Depois desses 7 eu sou de Cristo. Então, João, para hoje, todos esses elementos que nós conhecemos foram expostos para facilitar a sua leitura e entendimento do texto. Uma boa dica é ler um discurso ou um diálogo e examinar o desenvolvimento da narrativa, de modo que seja possível aplicar o ensino de Jesus naquela época, na sua realidade de hoje, na sua realidade pessoal. Uma boa ideia também é ler o Evangelho em voz alta, com a família toda reunida, né? E por último, para concluir, então nós aprendemos na aula passada e nessa aula, que foram aulas introdutórias, um pouco sobre o apóstolo João e como o autor desse evangelho, além de observar superficialmente... Aprendemos um pouco sobre o apóstolo João como autor desse evangelho, aí tinha que ter uma vírgula aqui, além de observar superficialmente a dinâmica para a estruturação e mensagem dessa grande obra. Essa lição é apenas uma introdução para o fantástico universo teológico contido neste evangelho. Que ele sirva de incentivo para você desejar conhecer mais os detalhes sobre desse relato tão precioso a respeito do nosso Salvador. Então, irmãos, são 6:10. Deixa eu salvar aqui. Estou fechando aqui o PowerPoint. São 6:10. Finalizei aqui todo o conteúdo dos slides que eu tinha para falar com vocês, para mostrar para vocês. Como disse no finalzinho, o objetivo, irmãos, é motivar vocês a conhecer mais esse Deus. Depois de um testemunho como o da Sandra, por exemplo, que acho que vocês já viram, né, quando a gente tinha aula presencial, em alguns momentos na igreja, a Joyce também me conhece, igual o Wesley, né, eu sou chorão. Então, quando você escuta testemunhos como esse da Sandra, isso tem que arder o nosso coração. Isso tem que nos motivar, e eu estou falando tudo isso com um objetivo simples: firme esse compromisso. Na medida do seu possível, esteja com a gente às 9 até às 10. Depois você tem aí mais 30 minutos para, se eventualmente no futuro, se os cultos vierem a abrir, dá tempo de se deslocar para a igreja. A gente vai sempre tentar controlar o tempo para que você tenha esses 30 minutos aí para poder, deixar tudo prontinho. Deixa tudo pronto antes das 9, quando acaba a aula você fecha o computador e vai para a igreja, ou então tem as suas atividades aí do seu domingo, tá bom? Mas, olha, eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Eu queria realmente que Deus abençoasse cada um dos irmãos e despertasse cada um dos irmãos para manter esse compromisso com a gente, tá bom? Eu só ia falar, excelente aula, né? Amém. A glória a Deus. Amém. Renan, se você me permite, eu queria ler para vocês 2 parágrafos da Bíblia Mensagem sobre João, que eu achei assim fantástico. Pode ler, que é muito bom mesmo a mensagem. Em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Deus é apresentado como aquele que trouxe a criação à existência por meio da palavra. Deus fala e sua palavra faz acontecer. Céus e terra, oceanos e rios, árvores e grama, pássaros e peixes, animais e humanos, tudo, o visível e o invisível, foi chamado à existência pela palavra falada de Deus. De forma paralela às palavras introdutórias de Gênesis, João apresenta Deus como aquele que trouxe a salvação à existência por meio da palavra. Dessa vez, a palavra de Deus assume forma humana e entra na história na pessoa de Jesus. Jesus
fala, sua palavra faz tudo acontecer. Perdão e juízo, cura e iluminação, misericórdia e graça, alegria e amor, liberdade e ressurreição. Tudo que estava deteriorado e todos os que estavam em pecado ou doentes eram agora chamados à salvação pela palavra falada de Deus. Amém. Então, gente, é bênção atrás de bênção, é ensino profundo, né? É conhecer Jesus Cristo na sua essência mesmo. Então, acho que eu não podia deixar de ler. Amém, com certeza, Muito bom. sem dúvida. Então é isso, meus irmãos. Para encerrar aí, ó, pontualmente, vamos orar e eu quero liberar vocês. Deus abençoe vocês. Como eu disse, é inevitável não dizer que a gente fica feliz, sim, quando entra o maior número de pessoas possíveis, que a gente se prepara, eu, a Ruth, muito, para poder compartilhar a palavra do Senhor, né? Mas ainda assim, o dia que tiver 1 ou 2, a gente vai estar aqui e vai estar muito feliz por isso, porque é a palavra, não somos nós, né? É a palavra de Deus, tá bom? Então vamos orar, eu vou orar e a gente vai falando, tá bom? Santo Deus poderoso, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor, apesar de nós não podermos nos reunir presencialmente, ó Deus, nós estamos aqui usando as ferramentas que com certeza o Senhor permitiu que elas existissem, ó Deus, para que nesse momento nós pudéssemos estar aqui como igreja, como irmãos, aprendendo mais do Senhor. Nos ajude, ó Deus, a confiar cada vez mais no Senhor, aumenta a nossa fé, nos desperta, ó Deus, para te buscar, para te conhecer, para ter forças para orar, para ter forças para ler a sua palavra, para ter coragem e ousadia de testemunhar do Senhor, ó Deus. Nos ajuda, nos ensina, nos capacita, eu te peço, ó Deus. Esteja, Senhor, com cada um dos meus irmãos aqui presente, com cada família representada, Senhor, e que o Senhor, ao longo dessa semana, através do teu Espírito, possa nos capacitar e nos trazer à memória tudo aquilo que nós conversamos hoje aqui, se em algum momento de dificuldade ou adversidade nós viemos a vacilar, Deus. Nos ajude, Pai, esteja conosco. Cubra cada um aqui com as tuas mãos, com a tua bênção, ó Deus, com o teu poder. E obrigado, ó Deus, porque um dia o Senhor nos alcançou, o Senhor nos resgatou, e por isso hoje nós temos essa esperança e essa oportunidade maravilhosa de conhecer mais o Senhor e de viver o teu evangelho. Nos ajude a viver, a colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos juntos. Transforma a nossa mente, o nosso coração e produz em nós, ó Deus, cristãos cada vez mais fiéis e dependentes do Senhor. Mais uma vez eu te peço, esteja com o nosso culto, com o nosso pastor, com cada um que está ali nos trabalhos da igreja, em nome de Jesus, e nos dê um domingo na sua presença. Amém. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Um bom dia, um bom domingo e até a próxima. Bom dia. Valeu, pessoal. Bom domingo. Tchau, tchau. Bom domingo. Tchau, tchau. Bom, gente. Bom Denise, domingo. obrigada por você ter vindo. Muito bom te ver aqui. Deus abençoe, Verdade. Denise. Amém. Muito legal, Denise. Tá mudo, Denise? Tá mudo. E agora? Agora sim. Agora, Vocês são maravilhosos. Você, menino, olha, eu posso assim chamá-lo de menino. Você é divino, viu? Continua assim, que Deus te abençoe cada vez mais Amém. com essa sua mente, Amém. jovem, maravilhoso. Obrigada Amém. a todos, um bom domingo, fiquem com Deus. Um grande beijo. Amém. Bom Tchau, domingo, gente. Denise. Obrigada. Amém. Deus Tchau, abençoe. tchau. Bom Amém. domingo a todos. Deus abençoe todos nós. Amém. Obrigada. Tchau. Dá vontade de ficar Tchau. junto, né? Mas Né, Verdade. Tirinha? tem outras coisas. Tchau, tchau. Vamos lá. Ficam se abraçados. Amém. Vocês também. Tchau. Tchau, tchau.